E a gente quer conhecer um pouquinho mais de Dom Aloísio e escutar de um sacerdote e também de uma leiga como que foi o trabalho pastoral dele aqui na Arquidiocese durante seus 8 anos e meio que passou por aqui. É por isso que eu tenho muita alegria de receber hoje aqui no estúdio para conversar com a gente o meu amigo, Padre José Ferreira, vigário-geral da Arquidiocese de Aparecida, e também a Tereza Maciel, ela que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa aqui da Arquidiocese. Vamos conversar com eles então. Padre Zé, sua bênção. Bom dia. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Coisa boa tê-lo aqui conosco. Tereza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença, viu? Coisa boa ter vocês aqui nesta manhã com a gente. Um dia especial para a Arquidiocese, né, Padre? Tenho certeza que o clero também se alegra muito, né, com esse momento especial dos restos mortais de Dom Aloísio voltando para cá. É momento de renovarmos, talvez, o nosso compromisso com a Igreja, daquilo que Dom Aloísio nos ensinou, experimentou e fez conosco uma experiência do testemunho de vida a serviço do povo. E um povo excluído, povo pobre, a quem Dom Aloísio tinha amor e se compadecia pelo sofrimento do outro. E na sua visita a nós padres, e muitas vezes a visita pastoral de Dom Aloísio, era sempre nas áreas mais periféricas da paróquia. O lugar onde estavam os escondidos, os excluídos, aqueles que não tinham presença na igreja, era lá que ele queria ir. Principalmente nas regiões que os acessos eram tão difíceis e ele tão debilitado para andar a pé, ele fazia questão de ir a pé e ir lá tomar um café na casa de quem quer que seja. Essa era uma experiência formidável. Na época eu estava em Potim, e Potim ele queria sempre os lugares mais difíceis para chegar lá. Dom Aloísio tinha essa experiência de Deus, essa mística, né, de olhar o pobre como alguém que era parte dele como igreja. Né, e essa parte do ser igreja com aqueles desfavorecidos. Então, acho que isso era tocante em todas as visitas pastorais e momentos que ele estava conosco. O Padre Zé tem uma linda experiência na pastoral carcerária. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa pastoral que Dom Aloísio trouxe para a Arquidiocese de Aparecida e essa atuação desse pastor junto com seus sacerdotes nesta pastoral. Agora a Tereza também, no tempo do Dom Aloísio, teve uma formação bonita junto com a pastoral catequética, não é isso, Tereza? Isso, E como que era a sua presença e a sua comunicação com Dom Aloísio Bochai? O Dom Aloísio, ele sempre deu muito valor ao leigo. Ele sempre queria ouvir a opinião da gente, de nós leigos, e no período dele eu era coordenadora na Arquidiocese da Catequese. Então ele sempre estava junto com a gente em todos os momentos, e as dúvidas ele tirava, ele recebia a gente na casa dele, lá no escritório dele, sempre que a gente solicitava. Então ele era muito presente junto ao leigo. E como o padre falou na visita pastoral, ele fazia questão de ir onde estavam os que mais precisavam. E chegou na Santa Rita, na época que tinha a pastoral da criança, e ele foi visitar a casa da pastoral da criança. A gente tem até várias fotos dele lá na casa, ele conversou com todos os líderes, então ele era muito, muito chegado aos leigos. Que coisa boa saber disso, da presença do pastor junto com as suas ovelhas, né? Que coisa boa. A Tereza daqui a pouquinho vai contar mais experiências pra gente também com o Dom Aloísio. Mas, Padre Zé, quero conhecer um pouco mais desse trabalho da pastoral carcerária. Dom Aloísio implantou na Arquidiocese de Aparecida? Foi ele dar esse pontapé inicial da pastoral? Então, eu estava na paróquia de Potim ainda quando chegaram as 2 penitenciárias compactas em 2002. Foram construídas aqui em Potim. E o Frei Leios, que era um religioso que estava os Irmãos Pobres São Francisco, a comunidade de Potim, ele já trazia uma experiência de pastoral de fora e ficou muito empolgado. E junto com Dom Aloísio, então, resolvemos sentar para começar a fazer a implantação antes que os presos chegassem, para que nós pudéssemos criar uma estrutura. E foi nessa estrutura que foi se criando que o Dom Aloísio se tornou um grande incentivador. Primeiro pela experiência dele lá em Fortaleza, em que ele se dedicou muito nos presídios de Fortaleza, inclusive de situações de negociação, etc. Chegou um momento de ser ali usado como... Assumindo como refém para poder dar uma fuga rebelião para os presos. De fato.
E a gente ainda perguntava, mas e aí os presos que levaram o senhor na fuga, né, como refém? Eu falei, esses coitadinhos não têm coragem de fazer nada, né? Me deram café, me hospedaram quando eu saí lá no lugar onde nós estávamos e etc. Então, para ele isso era muito normal, estar assumindo circunstâncias de sofrimento da pessoa humana. Para ele era muito normal, não tinha nada de extraordinário. Ele falou que a mídia que fazia muita coisa, mas que com ele não tinha nada, foi tudo muito normal. E depois de abraçar a pastoral, então num dos encontros que nós estávamos com o Dom Paulo e o Dom Aloísio aqui em Aparecida, um dos poucos encontros já que tivemos na pastoral, então ele dizia, olha, vocês não podem ficar com medo e não deixem se levar pelo preconceito da sociedade, porque nós temos que fazer essa quebra de preconceito na missão, e a missão é para ir onde ninguém quer ir, pois é lá nos recantos do abandono que nós precisamos ser uma igreja presente. Porque a pastoral carcerária é a mais difícil que a igreja tem, mas é a que Jesus mais gosta. Estive preso e me visitastes, né? Que testemunho bonito. E o senhor disse uma coisa muito interessante, que ele gostava de tomar café ali e se envolvia mesmo com aquela situação. Eu acho interessante a fala que o senhor trouxe. A gente tem uma certa resistência, né? De estar próximo, a gente tem um certo medo, um preconceito, como o senhor bem disse. Com ele não existia isso, padre? Não, o Dom Luiz ele nunca colocou barreiras na missão, porque a missão para ele era muito natural do seu princípio de entregar a sua vocação para servir o pobre. E queira sim, queira não, a pessoa do pobre para ele era a pessoa de Cristo. Era o próprio Jesus. E ele tinha essa resignação de saber que a maior alegria era estar próximo daqueles que ninguém ali queria estar. Em uma das visitas na penitenciária, como muitas que ele foi, né, conosco, principalmente com a pastoral, e ele incentivava muito a pastoral como uma condição de que nós pudéssemos se alegrar sempre, porque a tentação é você ver logo o pessimismo na missão, por colocar o medo, as dificuldades e não colocar a alegria. E ele dizia que toda missão a gente precisava colocar acima de tudo a alegria de estar lá, a coragem de poder assumir. E nas visitas lá dentro, muitas vezes a gente tinha que pregar ou meditar a palavra, e ele fazia uma visita totalmente atípica, né? De entrar dentro do presídio, sentar lá no raio, no banquinho, e deixar todos os presos cercar em volta dele e ficar conversando. E aí ele ia perguntando de um para um, e cada um contando sua história. Ele falou, tá vendo como é que você precisa evangelizar? É ouvindo primeiro a história deles, para depois saber o que nós podemos fazer. Que testemunho, que testemunho. Está conversando hoje aqui no Bem-vindo Romero com o Padre Zé e com a Tereza. Eles nos ajudam a compreender um pouquinho mais dessa história pastoral de Dom Aloísio Lotscheider, que quase durante 9 anos, né, foi arcebispo aqui da Arquidiocese de Aparecida, antes de aposentar, se tornar emérito, e a gente vai conhecendo um pouquinho mais desse trabalho missionário dele. Tereza, para você, o que significa esse dia de hoje, os restos mortais dele, né, voltarem aqui para, quer dizer, estarem em Aparecida, né, foi enterrado lá no sul, na cidade imigrante, distrito que a gente esteve na semana passada de Daltro Filho. O que significa para você, como leiga atuante, como da Arquidiocese de Aparecida, esse dia especial? Olha, dizer sinceramente, quando eu vi a urna que ele estava, né, eu fiz uma reflexão. Falei, meu Jesus, ele era um homem tão grande, tão grande em todos os sentidos, né? E tinha, né, alto, forte, e estava numa caixinha, né? Sim. Então, para mim, fiquei feliz de saber que ele voltou para cá. Mas eu fiz uma reflexão na hora da nossa situação, né? Porque, como se diz, depois a gente quando está aqui, depois a gente vai para o outro lado. Volta para o pó, né? Vai para o outro lado. Essa reflexão sempre é importante, com certeza. Olha, não, mas a gente sempre faz, mas aquele dia foi muito forte, porque ele estava muito junto com o povo, né? Então a gente estava muito com ele. A gente está vendo algumas fotos dele aí, enquanto a Tereza conversa com a gente. E isso que é interessante, a sua reflexão, né, Tereza? Porque você disse, né, ele era grande de várias maneiras, não só então, do tamanho de 1,95 m, mas foi cardeal, participou de conclave, podia ter sido papa, mas era humilde. Era humilde. Essa característica era dele? Era humilde, de fato? Ele era humilde. E ele sempre, como eu falei para você, ele sempre deu valor muito ao leigo. Tanto é que quando saiu aquele documento, Missão do Leigo na Igreja, ele pediu para que a gente estudasse, lesse e desse na reunião do CPP da Diocese, que falasse o que a gente tinha entendido. E também na assembleia que ele fez,
ele fez questão que a gente participasse na avaliação. Então, ele queria a voz do leigo junto, porque, como se diz, o padre tem a parte dele, mas nós também temos a nossa que a gente sente na realidade, né? Sim, sim. Então, é diferente uma situação. Então, ele fazia questão que a gente participasse todos os dias da avaliação da noite anterior. A senhora lembra da morte, quando chegou a notícia da morte para a senhora? Como que foi sentida a morte do Aloysio? Nossa, a gente sente, né? Porque quando a gente estava sabendo que ele estava fazendo isso, fazendo aquilo, estava tudo legal. Depois, quando veio a notícia, foi... A gente já estava sentindo saudades e sentiu também esse momento, né? Belezinha. Mas ele, graças a Deus, está lá com o pai. A graça de Deus. O padre, é interessante porque a gente foi imaginar, durou pouco tempo a atuação dele aqui, foram 8 anos e meio, 9 anos, né? É um curto tempo, a gente vê às vezes o bispo numa diocese mais de 20 anos, mas um tempo que mostrou muito serviço, né? É muito. Acho que o tempo foi curto assim, mas a doação foi grande. E a grandeza de Dom Aloysio estava na virtude de pastor, né? E virtude essa de demonstrar que a sua vida, o espelho, a sua vida era o espelho que nós podíamos assim sentir de fato uma ação de pastor. Ele já estava bem doente lá no Rio Grande do Sul e foi na oportunidade da época foi quando nós inaugurávamos a biblioteca da Penitenciária 2 de Potim, que foi dado o nome da biblioteca, o nome dele. E aí eu pedi uma carta para ele, falei, Dom Aloysio, está sendo inaugurada a biblioteca, no nome do senhor, e a gente queria uma mensagem ou algo que pudesse marcar o dia da inauguração, que a pastoral vai fazer junto com a direção do presídio. Então ele mandou uma carta muito interessante, eu não consegui trazer, porque estava num quadro lá e meio complicado. Mas ele dizia assim, não desanimem com este lugar, que esse não é o pior lugar, esse é o lugar da esperança, que vocês vão formar cidadãos para voltar para o mundo amanhã. Né? E vão formar com a palavra, com a acolhida e com a escuta. E que ele não merecia mérito algum de ser aí homenageado por uma biblioteca, mas que ele deixava nessa biblioteca a sabedoria do amor para aqueles que ali pudessem encontrar uma esperança para se ressocializar e se reencontrar com a vida novamente. Isso foi muito que riqueza, tocante, né? No dia que nós inauguramos a penitenciária com o nome dele e que é a pastoral que montou a biblioteca que existe até hoje na Penitenciária 2 de Potim. A partir da história do Padre Zé e da Teresa pra gente nessa segunda-feira, falando de Dom Aloysio Loscheider. E a gente recebeu agora uma raridade, viu, Padre, viu, Teresa? Quero agradecer você que participa com a gente via WhatsApp. A gente recebeu uma mensagem muito especial que traz pra gente a lembrancinha da ordenação de Dom Aloysio. Vamos ver quem que mandou mensagem pra gente? Edemar Lasti. Está em Garibaldi, Rio Grande do Sul, é pertinho ali da cidade onde a gente foi fazer a transmissão para trazer os restos mortais de Dom Aloysio. Está dizendo lá, bom dia, na foto estou mostrando a lembrança da ordenação de Dom Aloysio, que minha mãe, Ida Scapini, foi convidada há mais de 70 anos. Vamos ver essa foto que ela mandou pra gente? Gente, a ordenação dele foi em Divinópolis, em Minas Gerais, no dia 22 de agosto de 48, e tá lá a lembrança. Olha que coisa mais bonita. Era frei, né? A ordem dos frades menores, então Frei Aloysio Loscheider foi o nome que ele escolheu, chamava Léo Loscheider, né? Não tinha o Aloysio, ele escolheu esse nome Aloysio aí, portanto, como nome religioso também. E depois a primeira missa foi em Daltro Filho, onde nós tivemos semana passada, no dia 6 de janeiro de 49. Que coisa bacana, hein, padre? Raridade. E ver o carinho das pessoas, se guardam um papel desse, porque a pessoa é muito importante, né? Tem um carinho por ela. E sentiu amada, cativada pela pessoa dele. A gente guarda aquilo que nos causa aí um impacto de amor que marca a vida da gente. Acho que o Dom Aloysio, os seus traços eram muito assim de marcar a história de quem ele convivia, né? Tanto que não se esquece dele. E morreu para esse mundo, mas ficou marcado, vivo nas nossas memórias, em todas as atitudes que buscamos na vida da igreja, porque ele foi um apóstolo da igreja. Amém, amém. Um grande profeta. Padre, obrigado demais, Deus lhe pague pela partilha das histórias com o Dom Aloysio, obrigado pela presença e Deus continue abençoando toda a sua missão como vigário-geral e na pastoral carcerária também. Obrigado. Também abençoe o trabalho de vocês, da TV Aparecida, e pela missão da comunicação que vocês têm de fazer entrar nos nossos lares, principalmente no lar cristão,
né, os sinais de Deus através dos meios de comunicação. Amém, Padre Zé, coisa boa. Tereza, um prazer conhecê-la também. Obrigado, viu, pela presença e sua missão. Eu que agradeço, porque falar dele é sempre bom.